Muito boa noite. Prazer imenso recebê-los esta noite aqui na Rede Morada, através dos nossos canais terrestres em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto e também na nossa querida Araraquara, sede da Rede Morada, além do canal 7 da NET em São José do Rio Preto. O nosso programa é apresentado todas as segundas-feiras, a partir das 8h30 da noite até as 9h30, com reprise durante os dias aqui no canal 7 da NET. E também pelas redes sociais você pode assisti-lo a qualquer momento através da Insat TV, também através da Rede Morada e também através do canal da TV Rio Preto. Comigo aqui nos estúdios, o nosso companheiro Marcelo Pessoa, nós temos aí muita coisa hoje, né, Marcelo? Semana repleta, viu? Semana repleta, né? Repleta. Boa noite a todos e todas. Esse é o primeiro programa que nós temos em agosto aí? Já é o segundo. Já é o segundo, né? Já é o segundo de agosto. Tem uma previsão apocalíptica de agosto que, para a crendice popular, é o mês do cachorro louco. Eita. E as coisas estão acontecendo de maneira muito esquisita nesse mês de agosto, né? Para piorar o que é 2020, que já é complicado. Pois é, já não precisava de mais nada, né? Agora já tem um monte de bomba explodindo por aí, né? Pois é. Bom, conosco aí os nossos companheiros jornalistas que estão em diversos pontos. Em Araraquara, José Carlos Madalena, que comanda pela manhã um grande jornal na Rádio Morada. Ele está conosco também. Vamos saudando o Madalena, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes do jornalismo do interior de São Paulo. Muito boa noite, Madalena. Oi, Storino, boa noite ao Marcelo, boa noite. Está com a gente também o Carlos Ferreira, né? Isso. Tá ok, então. Carlos Ferreira está com a gente? Carlos Ferreira tá. Vou saudar ela. Você gostou do Carlos Ferreira? Ele falou que é a sua biografia para o livro dele. O bom dele, Madalena, é que ele pega os nossos nomes e as nossas biografias enquanto estamos vivos. Sim. Já é uma grande coisa, né? Isso é bom. É, porque depois que a gente já for, vai fazer mais o quê, né? Vai ficar na memória aí. Daqui a pouco, Madalena, tem muitos assuntos para a gente discutir. Carlos Ferreira, já trocando ali o Ferreira está aí, em Minas Gerais. Tudo bem, Ferreira? Boa noite. Boa noite para você, Storino, ao Marcelo, ao Madalena também, aos amigos em todo o planeta, através da internet principalmente. E hoje é o segundo programa, porque o primeiro foi no dia 3. E antigamente tinha uma tradição na roça que não se trabalhava na primeira segunda-feira de agosto. Mas nós trabalhamos, porque o programa foi dia 3 o primeiro e hoje é o segundo do mês de agosto, Storino. Ok, Ferreira, daqui a pouco você volta e dando os destaques, falando mais coisas de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. Mari, nossa repórter aqui da região de São José do Rio Preto. Muito boa noite, Mari. Boa noite, Storino. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carlos, Madalena e todos que estão em casa nos assistindo. Ok, então, é um prazer imenso receber os nossos telespectadores de diversos pontos aqui do estado de São Paulo, uma região realmente maravilhosa, as regiões de Araraquara, Rio Preto e Ribeirão Preto. É muito bom tê-los aqui conosco, as cidades próximas também, que estão sintonizadas na Rede Morada neste momento. Vamos começar aqui o desfile de coisas, daqui a pouco nós vamos falar sobre Covid, mas quando a gente falava a respeito do início do mês e do mês de agosto, Sim. A gente não esperava tantas coisas. Vou falar de 3 coisas que estão acontecendo e que aconteceram. Aquelas explosões em Beirute, lá a capital do Líbano, que tivemos então a renúncia hoje do primeiro-ministro e de todo o seu gabinete. Sim. Número 1. A Rússia, uma explosão em Volgogrado, que fica às margens Volgogrado, que fica às margens do rio Volga, né, já perto da fronteira com a Ucrânia, uma explosão lá de combustível. Na Indonésia, o vulcão que fica perto de Sumatra e também perto ali de Krakatoa, também explodiu hoje. E ainda tivemos um grande incêndio no shopping do Paraná que foi debelado, começou do nada no norte do Paraná. Sim. Madalena, você que é o mais antigo do que a gente, dá para piorar o mês de agosto com tantas coisas que nós estamos vendo aí? Essa crendice traz para a gente algumas lembranças, né? Agosto, mês do desgosto, não se pode casar em agosto, aquela coisa toda. Que maré, hein, Madalena? E 2020 está longe de acabar, hein? A gente que realmente está dizendo, prevendo, nós estamos vivendo, talvez aí alguma coisa que venha de cima, né? Energia altamente negativa circundando o nosso globo. Mas talvez, o Storino, seja motivo para que nós possamos dar uma paradinha, fazer uma reflexão em cima de tudo isso que está acontecendo.
Eu acho que o ser humano ele ficou por demais individualista, as pessoas estão deixando de pensar no seu semelhante, e eu creio que talvez essas pessoas que acreditam que essa energia negativa esteja tomando conta realmente do mundo, talvez, eu acho que não estão tão erradas não, viu? A gente tem que parar para fazer uma reflexão em torno dele, certo? Eu entendo isso, né? Marcelo, você vê nessa questão da Covid que a gente está falando, daqui a pouco nós vamos falar da Covid. Sim. Precisou ter uma Covid para a gente descobrir que existe de 20 a 30 milhões de brasileiros que só existem para o governo a partir do momento que ele compra 1 quilo de alguma coisa no supermercado e emite nota fiscal. Aí ele lembra. Esse número ele era estimado por programas sociais como o Bolsa Família, só que se chegou à conclusão de que isso beira 70, 80 milhões de pessoas. 80 milhões? 70, 80 milhões de pessoas. Quase 50% da população? Exatamente, exatamente. A isto é que tem se chamado de invisíveis, aqueles que eventualmente por alguma razão estavam à margem de uma economia real. Isso é muito complicado, porque você, em pleno 2020, né? Você falar que tinha 70, 80 milhões de pessoas que você não sabia que tinha no seu país. Aí é triste, né? Só aparecia no censo do Mas IBGE, no censo sabia porque foi na casa do cara, né? Sim. Mas lembra dele, na hora que ele faz uma compra de cada R$100, pelo menos R$25 são de impostos para o Estado e para a União. É que essa invisibilidade é uma invisibilidade econômica. É claro que ela existia uma visibilidade cidadã no sentido do voto, uma visibilidade social no sentido da estatística do IBGE para contagem populacional. Agora, quando se fala em economicamente produtivo ou ativos, propriamente ditos, aí então essa invisibilidade ela tem parâmetros, até uma determinada faixa de renda, até uma determinada capacidade de consumo. A este território de invisibilidade é que se referem, né, as estatísticas. Entendi. Os invisíveis até então. É muita gente invisível, né, Carlos Ferreira, né? Agora num estado igual que você está em Minas Gerais, com mais de 800 municípios, como é que você vai descobrir o cidadão que está morando no Vale do Jequitinhonha, que não tem nenhuma assistência, que não tem CPF? É uma coisa absurda isso em tempos de internet, em tempos de satélite. Estão planejando ir para Marte e levar pessoas aí e você não sabe nem que está aqui dentro. É revoltante isso, né? Que não produz, né? É um pessoal que não é notado pela sociedade, porque ele não produz e ele também não consome o Storino. Veja bem, no Vale do Jequitinhonha não é só não, na Zona da Mata também tem. Tem alguns locais distantes aqui que as pessoas vivem ali, o que elas produzem, elas consomem, ela não produz para o comércio, para a venda, e também pouca coisa ela consome fora. Tem muitos na beira de estrada, Minas é a maior malha rodoviária do país, os chapas. Os chapas são aqueles que vivem, hoje estão perdendo um pouco de espaço para carregar e descarregar caminhão. Então, eles vivem do que eles ganham ali, pouca coisa ou quase nada, ou em troca de um prato de comida. Alguém pagou pelo prato, mas não foi ele o consumidor direto daquele prato, embora ele tenha se alimentado dele. É uma situação muito grande, muito terrível. Minas, 853 municípios, você veja bem, hoje saiu uma estatística que o governo de Minas é o que menos investe em saúde nesse país. É por isso que acaba tornando a média de expectativa de vida baixa em alguns pontos, por causa desse pessoal que morre. Morreu de alguma coisa, não se sabe de quê, porque o Estado não foi presente, o Estado não apareceu, não foi. O IBGE vai contar, e muitas das vezes conta por estimativas, mas conta. O IBGE é um dos órgãos muito sérios nesse país e faz um mapa, traça um mapa. Quando se vai abrir uma empresa ou um negócio em uma determinada cidade, você procura no IBGE quantos CNPJs tem naquela cidade, o poder de consumo, o poder de mão de obra qualificada, uma série de coisas que o IBGE não traz isso. E esse pessoal acaba se tornando invisível aos olhos da sociedade, Luiz Storino. Ô, Madalena, só uma dúvida nessa conversa toda nossa aí. Quando o cara é invisível, ele passa também a ser invisível nas urnas? É a pergunta que eu faço, porque eu não sei se quando você vai tirar o título de eleitor, você precisa de CPF ou vice-versa. É uma coisa estranha, né? Você tem aí quase 80 milhões, segundo a estimativa do Marcelo aí, que ele leu a respeito. E na hora dos votos, esses votos não aparecem, ou eles não estão sendo contados, ou agora os políticos estão descobrindo que tem 80, 70 milhões de pessoas aí que estão aí à margem da sociedade e que deixam de votar e escolher o presidente da República e seus governantes em geral. Olha, a questão, viu, Storino, se você for analisar bem, não é de hoje que nós temos uma população invisível no Brasil. Essa população invisível, ela realmente só serve para
votar no momento que existem as eleições. Então, no momento que existem eleições, essa população invisível ela acaba aparecendo. Então, ela fica muito importante quando os candidatos eles saem em busca dessa população invisível. E para essa população invisível, tem muitas promessas, tem muitas coisas que eles acabam prometendo, que acabam jurando de pé juntos que deverão acontecer e não acontece nada. Então, essa população invisível é uma questão sociológica. Nós temos que partir realmente para o lado da sociologia para poder entender, talvez mais profundamente, sobre essa população invisível. Eu estou acabando de lançar o meu livro, chama-se O Pouso da Nave Louca. O Pouso da Nave Louca. Esse livro aqui conta a história de um apartamento em São Paulo, onde jovens nós brigávamos contra a ditadura militar. Então, a Nave Louca era esse apartamento, porque ali, esse grupo de jovens acabou formando um grupo de leitura para poder desenvolver suas tendências e poder entender o Brasil da ditadura militar. Eu me lembro de uma moça, de uma menina, que ela era parte de uma alta sociedade paulistana e que simplesmente ela descobriu, através das nossas leituras, que havia em São Paulo uma população invisível, que ela passava todos os dias pela marginal do Tietê e ela não havia reparado nas favelas. Ela nunca tinha reparado nas favelas. Depois que começou a fazer as leituras, tá certo? Que a gente fazia no apartamento, então simplesmente ela começou a descobrir pessoas que eram totalmente invisíveis. Essas pessoas invisíveis, elas continuam sendo ainda, e elas só aparecem no tempo das eleições. Isso é sociologia, nós precisamos aprofundar cada vez mais uma questão como essa. Gostei do livro aí, Madalena. Mostra de novo aí. Tem e-book também ou só nas livrarias aí que o pessoal vai poder... Então... Tem que vir lançar aqui. Foi lançado, viu? Já foi lançado? Viu, Storino? Mas foi lançado exatamente no momento que começou a pandemia. Entendi. Então, infelizmente, né, nas livrarias aí, mas livrarias todas fechadas, então ainda talvez tenha que ser feito um novo lançamento, né? Mas o livro é mais ou menos a história, viu? Nave Louca foi o rótulo dado ao apartamento onde um grupo de jovens se alternava para tramar contra a ditadura militar. O pouso representa um momento em que as portas do apartamento da nossa nave louca, elas se fechavam, pondo fim a um sonho. E após tanto empenho pela conquista da democracia, hoje, nós que estamos aí com nossos 70, 68 anos, então nós estamos perguntando, será que valeu a pena tanta luta, valeu a pena tanta briga para conquistar isso que nós conquistamos? Será que essa liberdade que nós conquistamos, será que essa liberdade cheia de corrupção, cheia de desmando, cheia de canalice? Então, a gente que brigou tanto, né, por essa democracia, então nós estamos perguntando, será que valeu a pena? É isso, Storino, o livro é mais ou menos isso. Tá certo? Um encontro de uma juventude que hoje tem 60 anos, perguntando, será que valeu a pena? Valeu a pena, Marcelo? Olha, tem valido a pena de algum modo, embora a gente ainda tenha uma tendência, em épocas como essa, a ficar um pouco assim, introspectivo, não é? E a propósito dessa introspecção, parabéns a Madalena pelo livro, o título é excelente, não é? Induz a reflexão profunda. Temos que fazer esse lançamento desse livro quando acabar a pandemia de novo aqui, né, Marcelo? Pois é, embora em suporte físico, né? É claro que isso aí tem um apelo... Fazendo um shopping desse quando estiver bem lotado aí. Bem lotado? Bem lotado. Com vacina pode. Com vacina pode. A vacina está chegando. Lá em Minas também o Ferreira já vai lançar o livro do Madalena lá em Ferreira. Sim. Dá um jeito aí, no Rio também, hein? Verdade. Mas é isso então, né? O Madalena ele falava uma coisa interessante, que é justamente dessa visibilidade sazonal que as eleições dão para um contingente de população enorme. E a gente tem agora momentos de reflexão muito preciosos e muito intensos de observar de que modo que parte da nossa sociedade ela acaba de algum modo compondo o cenário político apenas como público de interesse momentâneo. E é o momento, então, das pessoas começarem a refletir sobre a sua própria condição na sociedade. Isso é muito importante. Essa invisibilidade, embora ela seja estatística, ela também tem um lado cruel por parte das pessoas que se identificam com essa invisibilidade, né? E isso não é uma coisa muito correta e muito saudável, né?
Ô, Mari, é muita gente, né, Mari? A Mari está aí conosco aí, a nossa repórter, também nossa companheira aí dos jornalistas. É muita gente, essa invisibilidade, né? Às vezes você passa perto de uma pessoa, você a enxerga de uma maneira, né? Enxerga de maneira material, né? Mas legal essa pessoa praticamente não existe, né? Agora estão descobrindo ela através aí de plano o Bolsa Família foi um dos que descobriram, né? Agora tem esse Sim. aí. Havia o Vale Gás, o Bolsa Escola, aquele Vale Leite. Sim. Então, uma série de programas sociais que foram unificados para dar origem ao Bolsa Família foi talvez um dos primeiros estágios em que se conseguiu ter uma visão, uma grande angular aberta, uma panorâmica a respeito desse contingente populacional. Agora, essa dimensão ela foi triplicada, praticamente quadruplicada, em função desse auxílio emergencial, por conta de que algumas pessoas que estavam na informalidade, embora houvesse estatísticas apontando quantas pessoas trabalhavam no mercado informal, eram economicamente ativos, mas nos setores informais da sociedade, ambulantes, pessoas que trabalham nos semáforos. Então, essa invisibilidade, ela ganhou um aporte, né? Então, essa invisibilidade, efetivamente, ela saltou de 20, 25, 30 milhões de pessoas para 60, 70 milhões de pessoas. E isso assustou até o governo. E assusta, né, Mário? Porque se não tivesse auxílio emergencial, poderíamos ter uma convulsão social pelo nosso dia a dia, né, Mário? Com certeza, Luiz Estorino. E além dessa questão de muitas pessoas que precisam desse auxílio também, existe a outra polêmica, né, que algumas pessoas que não necessitavam também desse auxílio acabaram aí pegando uma certa parcela. Então, tem uma polêmica e ainda tem muitas pessoas que às vezes param a gente assim na rua para falar que não conseguiu ainda o auxílio e outras que agradecem realmente esse dinheiro que veio em boa hora. Ferreira, sem o auxílio emergencial, o governo quer levar esse auxílio emergencial até março do ano que vem, 2021. Mudando o valor, né? Reduzindo o valor. Reduzindo o valor, 200 ou 300 reais. A primeira proposta do Bolsonaro, com o Guedes, era 200 reais. A oposição lá em Brasília brigou para aumentar para 600. Fez o papel dela, não fez mais também que obrigação, né? Conseguiu passar para 600. Mas o Caixa não tem esse caixa para manter 600 até março de 2020. E a grande pergunta é essa: se não tivesse esse auxílio emergencial, teríamos aí uma verdadeira revolução nesse país com as pessoas desempregadas e com fome, ô Ferreira? Ah, sim, com certeza. A fome é terrível, né? E esse paliativo, ele é para realmente melhorar o consumo, fazer com que a pessoa tenha o que se alimentar. E essa ajuda era a intenção mesmo de R$200 em 3 vezes, porque não imaginava que essa pandemia ia ter a dimensão que teve, né? Aquela situação de gripezinha, outros não levaram fé, e a gente não acreditava mesmo, íamos chegar a 100 mil pessoas, hoje 101 mil pessoas, isso aí é superior à população de muitas cidades, mais de 800 cidades de Minas. Então, o que é que acontece? A intenção agora é aumentar, esticar até março, mudar o programa social do Bolsa Família, nunca é demais lembrar que o combate à fome começou, na verdade, lá no governo de Itamar Franco, com o Betinho, com o Dom Mauro Morelli, José de Castro Ferreira, que foi um advogado, acho que já contei isso aqui, se não contei, contei no rádio, porque o Itamar ficava incomodado, porque toda reunião ministerial que tinha, o Estorino, tinha aquela festa depois, aquele comes e bebes, e o Itamar ficava... Outra vez, um jornal de São Paulo publicou que um em cada... Uma travada o Ferreira lá em Minas. Mas é isso, Madalena, é uma coisa impressionante, né? Porque além... pois não, dá para voltar aí com ele? Vamos ver se a gente retomou aí. Agora sim. Destrava, Ferreira, vamos lá. Claro, percebeu que dar alimento, dar dinheiro a quem precisa, porque um governante, o Mujica, lá no Uruguai, disse o seguinte, que é mais importante que dar o peixe é dar a vara para pescar. Não se tem a vara, o peixe, até conseguir vencer a vara, até conseguir. E pelo visto, isso vai demorar. Emergencial, volta a sua pergunta, ele realmente é necessário e não é esse governo que está aí não dá, porque esses auxílios, eles são para... Vamos tentar recuperar aí, né? Tá ruim a conexão. Dá um tempinho e vai voltar daqui a pouco. Madalena, isso aí eu vou dizer uma coisa para você, né? Chegou num momento crucial, porque dizem que, inclusive, a economia deu uma respirada com esse dinheiro, que não é dinheiro do governo porcaria nenhuma, esse é dinheiro nosso, né?
E nós estamos pagando essa conta todo santo dia. Você compra lá R$600 de compras aí no supermercado de Araraquara, R$120 aí são de impostos que vão para Brasília ou vão para o dólar em São Paulo. Quer dizer, todo dia está gerando recurso. Quer dizer, não é, está buscando reserva, mas todo dia tem recurso. E de junho para cá a coisa deu até uma melhorada e a indústria nunca trabalhou tanto como trabalhou nesse momento, né, Madalena? Agora, Vistorino, eu estou sem o retorno, viu? Estou sem o retorno do Carlos e da nossa companheira, não estou ouvindo os dois, viu? Mas, viu, Vistorino, esses dois assuntos que vocês levantaram aí, eu acho que são assuntos tão importantes que são assuntos que dariam mais ou menos uns 30 programas. Você falou sobre a questão de que nós não temos dinheiro para poder manter o auxílio. Eu acho que nós temos dinheiro sim, viu, Vistorino? Temos dinheiro sim, Vistorino, porque se você analisar bem, você vai perceber que nós estamos depositando muito dinheiro, por exemplo, no Supremo, por exemplo. No Supremo. Você percebe lá que o colocador de capa tem um salário fabuloso. Os ministros do Supremo, eles têm moradia, mas eles podem ter também aí a moradia paga pelo governo. Quer dizer, nós temos dinheiro se nós fizermos uma economia, uma perda simples para poder fazer aí o pagamento desse auxílio de R$600 até o final do ano. Então, você precisa fazer uma revisão desses gastos, apertar o cinto, onde realmente tem aí um afrouxamento muito grande, os gastos necessários. Nós temos muito gasto nesse país, os custos. Se você analisar o custo das Assembleias Legislativas em todo o Brasil, é um custo exagerado. O custo das câmaras municipais. Então, nós precisamos realmente fazer uma economia muito grande, fazer cortes profundos para poder auxiliar essas pessoas que estão precisando do auxílio, desse benefício dado pelo governo, de R$600 até o final do ano. Um pouco mais de boa vontade, eu creio que seria possível. Esse é um assunto. Outra questão sobre a visibilidade, nós só agora estamos percebendo a invisibilidade das pessoas que trabalham na saúde nesse Brasil, né? Hoje nós estamos vendo a importância dos enfermeiros, a importância dos auxiliares de enfermagem, a importância daqueles que limpam hospitais, tá certo? Coisa que nós nunca vimos, nunca demos a importância a essas pessoas. Você vê o salário hoje de uma auxiliar de enfermagem, você vê o salário do enfermeiro hoje, são salários de fome, de um professor, por exemplo. Então nós temos nesse Brasil uma invisibilidade completa de muitas classes que são levadas realmente ao máximo desprezo. Então nós estamos precisando fazer uma revisão desse nosso Brasil de meu Deus. O presidente da República, o Bolsonaro, a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer uma limpeza desse seu ministério. Tirar essa incompetência que tem ali no seu ministério e fazer uma revisão. Tá certo? Porque o Bolsonaro tem ainda o apoio popular. Então talvez ele possa ter em mãos alguma coisa que possa fazer uma revisão para poder, logicamente, acertar muitas coisas que precisam ser acertadas. Essa injustiça que nós estamos vendo com o trabalhador brasileiro, o professor, o policial, o trabalhador na saúde. Então, viu, Vistorino, eu acho que nós precisamos realmente debater mais profundamente essa questão da invisibilidade de certos setores brasileiros. Coisa, né? De chegar nesse ponto, virar uma discussão. Sim. E tem que discutir mesmo, né? Que você não tem, a existência das pessoas. Porque você que tem. Absurdo. Olha, meu pai foi imigrante, vieram. Essas pessoas são mais reconhecidas hoje, porque elas entram com documento, Sim. do que cidadãos nascidos aqui dentro do Brasil. Sim. Porque você não entra num porto aí, exceto lá por Roraima, que tem aquelas coisas às vezes que entram por fronteira, mas por porto jamais você vai entrar só sendo clandestino. Até os caras que chegam no sul da Itália, lá em Lampedusa, na Sicília, eles são reconhecidos ali. Sim, todo mundo é fichado. Que ponto que a gente chega, né, Marcelo? Sim, é um momento de revisão geral de muitos parâmetros da sociedade, não é? É uma questão, assim, realmente que incomoda. Madalena tocou num assunto, Madalena, muito importante, com relação aos trabalhadores da saúde, que nesse momento aí estão passando por um momento difícil. Inclusive, eu tenho aqui uma entrevistinha com a doutora Soraya, que ela cuida, ela está dizendo que todos eles estão tendo assistência psicológica, com psiquiatras. As pessoas estão com medo, ela levanta de manhã com medo, vai para casa com medo. Tem um rapaz aqui no hospital de base, deve acontecer em Araraquara, Madalena, que não vê a filha há 7 meses, porque não pode abraçá-la, porque ele é intensivista de UTI. E o medo de passar a Covid para essa menina,
Então é uma situação, nós temos vários casos de profissionais que já foram contaminados, aqui já morreram 4 auxiliares de enfermagem, tivemos um médico aí de apenas 40 anos de idade, menos de 40 anos, que morreu aí no norte do Paraná há poucos dias. Ele participou, inclusive, daquela cirurgia que tirava as irmãs siameses. Sim. Um médico de alto poder, né, com especialização nos Estados Unidos, foi derrubado por um vídeo sem ter nenhuma comorbidade, isso que é o pior. Não tinha problema nenhum de saúde e acabou sofrendo aí com isso. Eu queria que a gente prestasse uma homenagem nesse momento, Madalena, a esses profissionais, na pessoa da doutora Soraya, que é uma médica que cuida aí dos pacientes com Covid aqui na nossa região. Vamos lá, então. Imagem de hospitais aqui da cidade. Eu queria saber como é que está o psicológico desses profissionais. A senhora, por exemplo, a senhora sai de manhã, deve fazer uma oração aí, alguma coisa a senhora faz, não sei, não importa qual que é a sua crendice, pede a Deus para protegê-la e à noite, quando volta para casa, agradece a Deus por ter chegado inteira. Eu queria saber como é que está o moral desse povo aí, porque é uma coisa muito maluca isso, né? Eu imagino que quando acabar isso tudo, nós teremos que tratar todo mundo aí, os profissionais, muitos deles, porque a carga emocional é muito pesada. Você não está brigando aí com como é que eu posso dizer, com um adversário que é visível. Você vai para uma guerra, você sabe que vem tiro. O tiro você vai abaixar para não pegar. Agora, biológico é difícil, né? Como é que está o emocional, o moral do pessoal? A gente fica muito abalado, todo mundo, né? Então, é aquilo que você falou, a gente sai de manhã, né, para trabalhar, porque somos assistenciais, fizemos essa opção na vida da gente de tratar e cuidar de pessoas, mas a gente fica inseguro. A secretaria em si, ela está dando um suporte emocional para os funcionários. Então, todos os funcionários que estão com alguma demanda, eles trazem para a gente está oferecendo um tratamento para eles, um acompanhamento psicológico, nós estamos fazendo rodas de conversas com eles nas unidades onde estão atendendo, né, para que a gente consiga manter um pouquinho mais eles bem, né, para estar trabalhando na linha de frente. Não é fácil, são coisas totalmente novas, a gente nunca imaginou que ia chegar numa situação, é aquilo, né, colocado já, de uma pandemia, né? O ano passado nós vivemos a dengue, achamos que era muito ruim, né? E esse ano a gente brinca que a dengue foi fichinha, né? Então, mas nós estamos dentro da secretaria oferecendo esse suporte. Nós temos psicólogos para atender esses funcionários, nós temos psiquiatras que estão ajudando a gente a superar um pouquinho disso. Falou o quê, Marcelo? Olha, isso daí realmente, com relação aos profissionais da saúde, é algo assim que precisa ser muito pensado pelos nossos governantes para proteção, né? Nós temos, certamente você conhece pessoas, eu também conheço pessoas que trabalham na saúde e o cuidado que se deve ter com essas pessoas neste momento é redobrado porque cada baixa dessa implica em 1, 2, 3, 5 leitos de UTI que ficam indisponibilizados e a gente não está prestando muita atenção nessa questão. E quando a gente ouve relatos como o da doutora Soraya, por exemplo, até mesmo que levantou o Madalena e o Ferreirinha a respeito de questões relacionadas à ocupação dos hospitais, a quantas anda a epidemia e a questão hospitalar, realmente a gente tem que ficar bastante atento a isso, viu? Lembra daquela frase de Churchill, Ferreira? Nunca tantos deveram tanto a tão poucos? Ela ficou mais atual do que nunca, né? Porque foi um dos maiores líderes, né? Na Segunda Guerra Mundial, defendendo lá a Grã-Bretanha, né? Nunca tantos deveram tanto a tão poucos, porque é uma minoria em comparação à população brasileira, né? É uma coisa impressionante a garra dessas pessoas, né, Ferreira? E lamentar aqui a morte do médico, né, de Maringá, né, o Lucas Augusto Pires, um médico importante na sociedade brasileira, jovem médico, fez a postagem na rede social, nas mídias sociais, antes de ir para o CTI. Ele foi e não voltou. É profundamente lamentável. Ele que participou no ano passado em Ribeirão Preto daquela junta médica que separou duas gêmeas siamesas unidas pela cabeça. Ele participou dessa cirurgia e, lamentavelmente, em Maringá, no último sábado, acaba falecendo em função da Covid. Ou seja, ela não escolhe classe, ela não escolhe condição social. Os invisíveis também estão morrendo, só que muitos estão morrendo em casa, não?
Entendi. Não é fácil, não. O Ferreira, você falou aí a respeito de investimentos na saúde. O governo de Minas, pelos dados que você tem, é um dos que menos investe no Brasil no aparelhamento da saúde. E isso continua ainda, mesmo nessa época de pandemia, em grau elevado do modo como está? Continua sim. O governador de Minas, ele é um grande empresário, tem uma rede forte do varejo aqui em Minas. Ele foi até acusado durante a campanha para governador pelo candidato do PSDB, Antônio Anastasia, que ele tomava dinheiro emprestado do Banco de Minas a 6% e emprestava na empresa dele a mais de 200%. Só que administrar uma empresa é uma coisa, um Estado tem isso, e ele não contestou não, tá? Foi 6%, pegava do BDMG, que era o Banco de Desenvolvimento de Minas, a 6%, e emprestava na rede de lojas dele, tinha lá, que agora parece que não tem mais, de grana fácil. Na verdade, não era grana fácil, era o grana da esperteza, porque aí, Torino, até eu estou mais bobo, né? Você pegar a 6% ao ano e reemprestar nas suas lojas a mais de 200%, certeza. Como o dinheiro estava relativamente fácil, a coisa funcionou. Agora, administrar um Estado tão difícil, tão complexo como Minas Gerais, com várias influências, você pega o sul de Minas, o sudoeste de Minas, com a influência de São Paulo, você pega aqui a Zona da Mata, a influência do Rio de Janeiro, você pega a região leste, com a influência do Espírito Santo. Por incrível que pareça, o Espírito Santo, que é um estado pequeno, ele influencia muito. Miriam Leitão, a jornalista de renome nacional, ela saiu de Caratinga, começou a vida profissional em Vitória. Por quê? Porque era a capital de estado mais próxima de Caratinga, e ela foi para lá. E muitas das vezes Belo Horizonte tem as costas voltadas para o interior. Aí você pega ali o Triângulo Mineiro, alguma influência de São Paulo e a parte mais de cima de Goiás, lá no norte da Bahia, enfim, muitas influências. E aqui até 12% é para investir. Ele não investiu nem 8%. Você sabe que Tocantins é um estado mais novo da federação, foi criado na Constituição de 88. Tocantins investiu 18%. E não está fora da lei, não, porque em épocas de é possível, sim, é permitido investir mais do que o previsto. Se o previsto é 12%, Tocantins investiu 18% na saúde no ano de 2020, o ano da pandemia, enquanto o governo de Minas fica em atrito ali, já pensando em 22, em atrito com o Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético, que é o prefeito de Belo Horizonte e é forte candidato à reeleição, há aquela briga ali, porque se ele se reagora em 22, ele fica forte para concorrer com o Zema. O problema todo é que os políticos não estão pensando nas próximas gerações, e sim, lamentavelmente, nas próximas eleições, hoje, Torino. Mas só com o Calil, você sabe que ele fechou Belo Horizonte, né? Não deixou bar funcionar, nem restaurante, foi para Nova Lima, que é ali ao lado, perto daquele BH Shopping na BR-040, e foi flagrado lá por um eleitor dele lá de Belo Horizonte, jantando no restaurante de Nova Lima. Pegou só mal, né? A população de Minas tem que pegar os seus políticos né, e falar assim, olha, cadê o dinheiro do governo federal que foi destinado para o combate à pandemia? Cadê o governo, cadê o orçamento do estado de Minas? Pois é. Agora, você sabe que o SUS, por exemplo, que é um grande plano de saúde, ele funciona bem aqui no estado de São Paulo, funciona bem em alguns locais. Ele começou justamente em Minas Gerais, com as AIS. As ações integradas de saúde me parecem em 2 cidades do sul de Minas. Uma delas seria Bom Despacho, onde pegaram lá 3 ou 4 cidadezinhas lá e fizeram um tipo de um intercâmbio para atendimento das pessoas. Todo mundo atendia todo mundo com especialidades diferentes. Essa experiência das AIS em Minas Gerais é que formaram o Sistema Único de Saúde, que sem dúvida nenhuma, inspirado inclusive naquele plano inglês, que é fantástico, não dá nem para comparar, mas eu vou dizer uma coisa para você, viu, Madalena? Se não tivéssemos o SUS hoje trabalhando, que a gente está falando da parte de saúde, dos nossos profissionais, o Sistema Único de Saúde tem sido brilhante. Pena que muita gente não dá valor ao SUS. O SUS, do meu ponto de vista, tem sido brilhante, porque, eu vou dizer, nem todo mundo pode ter um Albert Einstein, um sírio-libanês ou mesmo um plano de saúde privado, né, Madalena? Agora, viu, me parece que o SUS está começando a ser visto como um modelo para o mundo, né? E eu creio que é isso que vai acontecer. Agora, Storino, Marcelo, com meus 70 anos de vida, você sabe que essa pandemia me deixou assim, muito, muito chocado, sabe?
porque eu tenho meus 3 netos, as coisas mais importantes da minha vida, e de repente eu não estou podendo ter aquele contato próximo, aquele abraço, aquele calor com meus netos. E estou no finalzinho da minha vida, né? Com meus 70 anos, estou quase com a cortina já fechando, né? Agora, se já não tivesse a pandemia para nos deixar assim tão sofridos, tão chocados com tudo isso, eu sei que não está pautado no programa, mas, olha, eu fiquei tão perturbado esse final de semana que eu gostaria até de colocar no programa. Eu sei que não está pautado, Storino, você me dá licença eu falar dessa minha posso dizer, dessa minha tristeza nesse final de semana. O caso que aconteceu aqui em Valinhos, quando nós vimos ali a discriminação provocada por um elemento que dizem agora que ele é esquizofrênico, que é doente, mas o interessante é que na hora de fazer as ofensas, na hora de agredir, gozado que ele não teve dificuldade nenhuma em encontrar as palavras necessárias para poder fazer a sua agressão. Nós vimos no Rio de Janeiro também aquele caso dentro da Renner, onde 2 policiais militares simplesmente também agiram de uma forma truculenta contra uma pessoa inocente. Então, viu, Storino, eu quero dizer a você que aproveite o programa, aproveite essa oportunidade que você nos dá de fazer esse desabafo, porque eu pergunto, onde estavam essas pessoas escondidas? Onde essas bestas elas estavam? Em que catacumbas elas estavam? Porque eu, sinceramente, com a minha idade, eu fiquei assim chocado com as 2 imagens da discriminação que eu assisti. Eu não sei o que vocês acham, o que vocês pensam, mas pelo amor de Deus, onde estavam essas pessoas? Onde elas estavam escondidas? Mas todos os dias tem isso, né, discriminação. Parece que as pessoas não têm discernimento de ver que isso é uma coisa realmente nojenta, inaceitável, né? Impraticável. Aqui a gente já manifesta e expressa solidariedade com o que o Madalena tem dito aí a respeito desse fato, né? E efetivamente a impressão que a gente tem é que nesse momento em que o confinamento social meio que distanciou as pessoas, exacerbou, isso já é fato, já exacerbou as características natas que as pessoas tinham ali enjauladas dentro de si. E gratuitamente elas explodem em cima de quem menos deveria. Você vê só que um entregador, né? O entregador lá em Valinhos... Mostra pra gente a imagem aí, tá ali o Marcelo, tem imagem? Sim, ele foi fazer o serviço de entregas e olha só, ele foi destratado. Tem áudio dessa... Tem? Tem inveja disso aqui, filho. Pra que vocês vão ficar... Você tem inveja, mulher. Eu não quero que ele faça isso. Eu pedi pra ele sair fora, não sai fora. E você tá esperando... Você tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. O seu nome é Mateus agora? É. Você vai mentir aí. O senhor dá tanto valor que nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa. Você ofende o cara é semi-analfabeto, eu sou branco, você... É uma boçalidade. E diz que o cara tem problemas mentais, mas na hora de falar determinadas coisas, não tem problemas mentais. Não tem problema algum, mas aí se esconde atrás de um eventual problema mental que tem. Pode ter mesmo, porque é um boçal, né? É um boçal aí perdido no mundo, né? Típico, com todo respeito, um cara desse falar do menino desse trabalhando, o menino ganhou uma moto aí esses dias aí de solidariedade. Sim. Quer dizer, mas é o menino trabalhando, rapaz, não é fácil a vida de carregar comida para os outros. Às vezes o cara vai carregar nas costas porque não come nunca. Não, ainda se depara com um idiota desse daí. Se o menino desse vai ter dinheiro para comer lá um risoto de camarão ou alguma coisa mais. E camarão cortado na Malásia, exatamente. Né? Mas nem é essa a questão. A questão é que existe ali uma questão de hombridade, de humanidade que está sendo ignorada. Aquela truculência a qual a Madalena se refere também é no shopping. O segurança do shopping é uma empresa de segurança terceirizada, fazendo segurança no shopping center. O rapaz foi comprar um relógio para os pais, para o pai dele, em função do Dia dos Pais, e ele foi abordado ali pela segurança de uma forma muito grosseira, né? E aí porque também, por conta de cor de pele, etc e tal, pode suscitar uma série de questões. Eles dizem que não, mas a gente também, numa época dessa, vamos tentar manter um certo controle, né? Vamos tentar ponderar, né?
Ô, Ferreira, só para fazer uma pergunta para você. Eu morava em Minas Gerais, nasci em Minas Gerais, e uma das coisas que eu aprendi a conviver desde criança aí com a comunidade negra. A maioria dos meus colegas, meus amigos, eram negros porque a cidade que eu vivia aí, essa região de Lafayette para baixo da divisa do Rio de Janeiro, era caminho do ouro, e aí viviam muitos escravos. E esses escravos criaram seus descendentes, que hoje são meus amigos aí na nossa região da Zona da Mata Mineira aí. Esse tipo de discriminação numa cidade, por exemplo, onde você vive aí, que eu acho que mais da metade da população é negra, né? Uma quantidade imensa de pessoas, e desde criança a gente via. Como é que está essa questão de racismo em Minas Gerais aí, ô Ferreira? Rio de Janeiro e Minas Gerais, como é que está a situação aí? O Rio é mais tranquilo, né? O carioca é aquele jeito mais que absorve todo mundo, né? O nordestino hoje se fala muito em São Paulo, mas tem muito no Rio. A Feira de São Cristóvão é um exemplo disso. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, tem a Serrinha. O que é a Serrinha? Qual é o bairro da Serrinha? O Dom Bosco hoje. Por que a Serrinha existe? Porque ela está na zona sul de Juiz de Fora, né? Então, onde tem o capital, tem o trabalho. Se tem o São Mateus, que é um bairro nobre, tem a Serrinha, que hoje é o bairro Dom Bosco, onde ficava a comunidade negra. Na minha próxima intervenção, tem aqui na minha biblioteca um livro que fala sobre o negro em Juiz de Fora, a presença dele. E quantos negros fizeram e fazem sucesso por aqui. No passado, por exemplo, Geraldo Santana era negro, veio da fazenda de Coronel Pacheco, ele compôs hinos para o Botafogo, para o Atlético Mineiro, era torcedor do Tupinambás e do Flamengo, era um negro de muito talento, e outros tantos outros, Ângela Maria, que é um folclórico torcedor do Tupi, marcou presença aqui. Agora, você pegar também na política, são poucos negros, né? Mesmo sendo Juiz de Fora uma cidade que até o juiz veio de fora, né, Storino? E você que deixou a cidade foi para fora, mas aqui há uma diversidade muito grande. Então, o negro aqui, os meus filhos, de muitos lugares, né? Então, houve essa... E quando há essa miscigenação, quando há essa... É diferente do sul do país, né? É diferente do sul, é diferente de outras regiões de própria Minas Gerais. Aqui não. Aqui, como a cidade, que é relativamente nova, porque Juiz de Fora fez 170 anos, era distrito de Barbacena que é muito mais antiga, embora tenha pouco de 100 mil habitantes, ela não cresceu em população, mas ela é antiga. E aqui, para se formar essa cidade, muitas pessoas vieram. Vieram os brancos, veio o alemão, o Alfred, que fundou a cidade, mas aqui tinha o de origem portuguesa, que era o Antônio Dias. Enfim, houve essa mistura de raças e eu não vejo aqui, eu não percebo que existe, claro que existe, mas não é assim visível, não é assim a gente perceber e ficar aborrecido vendo isso na rua. Em São Paulo, por exemplo, uma psicóloga, para fazer uma tese de faculdade, ela foi para a rua, se vestiu de gari e foi varrer rua para fazer a tese do TCC dela, para defender a tese. E ela ficou invisível na rua, e olha que ela era branca, mas ao colocar o uniforme de gari, ela passou a ser imperceptível aos olhos da sociedade. Aqui não, aqui há uma mistura muito grande e é muito bem-vinda. Muito bem, eu queria mostrar aqui uma cena, a gente está mostrando daqui a pouco. Ô Mari, vai preparando aí para mim, aí, para nós, os números aí que você está atualizando aí, de Araraquara, Ribeirão, da Covid, essas coisas tudo. Mas eu queria mostrar um momento que aconteceu neste domingo, em que um casal foi separado, uma mulher grávida, né, de Tanabi, uma cidade próxima aqui da região de Rio Preto, e ela estava com Covid, com 7 meses de gestação. Ela foi para o Hospital da Criança, e lá os médicos não tiveram outra alternativa senão antecipar o parto. E a criança nasceu prematura. E nesse período todo, o pai ficou separado da mãe e da filha. E agora, neste domingo dos pais, ele teve a satisfação de, pela primeira vez, reencontrar a filha e a mãe que se recuperou da Covid. Uma vitória que vale a pena a gente mostrar no meio de tantas tragédias. Vamos lá. Estou aqui para falar um pouquinho, né, do nosso caso, que realmente é uma emoção que a gente não consegue explicar, né? Quando a gente tem um contato com o nosso filho, no caso, eu com a minha filha, né? A gente estava tendo somente o contato virtual, porém, muito bem assistido, muito bem acolhido pela equipe inteira do HCM, né? Que nos proporcionou, mesmo que a distância, claro que não é da forma que a gente queria, né? Mas conseguiu encurtar um pouco essa distância aí que a gente estava tendo da nossa filha, né, por imagens, videoconferências, né,
por vídeos, na medida do possível, assim, a gente conseguiu essa proximidade aí dela nesse momento, essa nova realidade que a gente está tendo, né? Mas sem dúvida é uma emoção que, como é meu primeiro filho ainda, eu não havia sentido, né? É algo maior, assim, das emoções que a gente está acostumado aí a ter. Então é algo realmente gratificante. Tem que segurar a cabecinha do bebê lá, Marcelo. Pois é, a gente já tem experiência, né? Em meio de tanta notícia que não é muito boa de se transmitir na TV, a gente vê uma imagem desta e realmente traz um certo alento, né? Dá uma amenizada nos ânimos. Menina chama Maria Júlia ou Ana Júlia a mãe? Tem Júlia aí nas duas aí, né? A Ana Júlia a mãe e a menina chama Maria Júlia. Tá aí, legal. Eu quero ver esse rapaz é novo, né? Daqui, quando essa menina tiver com seus 15, 16 anos, ele tem que recontar essa história toda. Pois é. Que história vai ficar marcada na vida dessa menina? A nossa geração está construindo uma história e um momento da história da humanidade que nós não esperávamos em janeiro, fevereiro, ser protagonistas de um papel tão difícil, né? Nós somos protagonistas de uma história que efetivamente daqui 15, 20, 30 anos vai dar pano para manga ainda. É isso aí. Ô Mari, vamos ver os números aí da Covid aí. Hoje tivemos uma boa notícia, pelo menos hoje, Mari. Nas últimas 24 horas ninguém morreu aqui em Rio Preto pela Covid. Isso aí já é um alívio, né? Depois de tantas notícias, espero, que pena, eu sou sempre otimista, espero que isso continue, né? Bom, como é que estão os números neste momento aí de Rio Preto, Araraquara, Ribeirão em nossa região e também o Noroeste Paulista, Mari? Luiz Vitorino, além de não ter tido outras mortes, tem uma outra boa notícia também. O hospital de base aqui de Rio Preto credenciou mais 20 novos leitos na UTI. Então, agora, o hospital passa a ter 137 leitos de UTI. Uma boa notícia aí, já que a cidade aí todos os dias vem tendo um aumento significativo nos casos de Covid. Então, atualmente, São José do Rio Preto tem 12.039 casos positivos e 9.064 pessoas curadas e 293 mortes. Esses dados foram atualizados hoje pela manhã. Já de internados no município, são 380 ao todo. Em UTI, são 130 pessoas internadas e 250 em enfermaria. Já a taxa de ocupação do hospital de base chegou a 100% na UTI nesta segunda-feira e 90% na enfermaria, Estorino. Ok, agora Araraquara, com o amarelo, que foi a primeira região a ter o amarelo, teve um aumento aí do número também de mortes e também no número de pessoas doentes, né? Pelo que nós vimos Isso aí. mesmo, Araraquara, 2.339 casos positivos e 21 mortes. Na última atualização que nós falamos, eram 19 mortes, né? Então, tiveram 2 casos a mais. E Ribeirão Preto, nesta segunda-feira, notificou aí 272 novos casos positivos da Covid. Hoje, a cidade totaliza 16.544 casos e totaliza 443 óbitos, Estorino. Ok, você já atualizou aí Ribeirão Preto, que estava aí uma defasagem. Você sabe que Ribeirão Preto tem aí cerca de 650 mil habitantes e o vírus ele é proporcional à população, né, Marcelo? Ah, sim. Certamente, porque quanto mais a quantidade de pessoas, porque esse vírus, dizem os epidemiologistas, que ele gosta de aglomeração, ele gosta de quantidade de pessoas. Por isso justifica São Paulo, por exemplo, que já tem, segundo um levantamento da Universidade Federal, da Universidade de São Paulo, parece que é da USP, 1,5 milhão de pessoas infectadas na capital de São Paulo. Sim. E 17,9% da população. Sim. O efeito gado já deu aí? Olha só, primeiro que já um estudo bem recente, coisa dessa semana saindo, dizendo que porque a pandemia, todo mundo está aprendendo com ela, porque ninguém conhecia esse vírus antes, ou pelo menos essa versão, o SARS-CoV-2. E o que está acontecendo? Inicialmente, por conta das outras pandemias, se acreditava que a imunidade de rebanho aconteceria por volta dos 60%, 70% de população contaminada. O estudo de hoje já aponta que não.
informação que este índice de rebanho pode ser atingido já a partir dos 20%. 20%. Isso é uma boa notícia, uma excelente notícia. Pois é, se a gente pegar então aí, Mário, as notícias aí, Rio Preto, logicamente tem muita gente assintomática nessa história aí, porque aqui está contando quem teve contato aí, né? Foi diagnosticado, agora fez quem teste não foi, e positivou. A gente está aí com quase, me parece que qual a quantidade de pessoas aqui na cidade, aí, que está na região, na cidade de Rio Preto? O total? A toda a região noroeste, 38 mil, só São José do Rio Preto, 12.039 casos. Certamente positivos. Isso aí pode... Agora, a região de São José do Rio Preto já totaliza 21.813 casos. E são todas as cidades adjacentes e 557 óbitos, Storino. Pelo número de Rio Preto aí, se houver uma multiplicação por um número X aí que eles levam em consideração... Em torno de 8 a 10 vezes. 10 vezes, então sim, já está com mais... Está chegando. Já está chegando perto aí, né? Outra boa notícia é de que os números eles já estão apresentando sinais de queda. Queda contínua. Não é? Mas tem que cair logo, né? Madalena, esses números aí, tá otimista, apesar... Eu coloquei aquela imagem do pai lá, Madalena, para você ficar mais animado, né? O papai lá pegando a criancinha pela primeira vez, porque senão, Madalena, na nossa fase, na nossa altura da vida, eu estou com 61, você está com 70, se a gente começar a ter piripacta do dia, não sei o que a gente vai fazer, né? Nós somos já idosos, nós somos da terceira idade, não podemos ter emoções muito fortes, Madalena. Nós temos que suplantar nessas diversidades e vamos suplantar. Agora, interessante, viu, Storino, aqui em Araraquara, nós tivemos quase 500 casos, 489 casos, em 9 dias, do dia 1º de agosto até o dia 9, que foi sábado, que foi domingo, nós tivemos aí quase 500 casos de pessoas contaminadas. E isso acendeu realmente aquela luzinha de alerta, dizendo, poxa vida, mas em 9 dias, 500 contaminações. E aí a prefeitura tem um sistema de estudo para localizar onde estão acontecendo e como estão acontecendo as contaminações. E chegou-se à conclusão de que essa contaminação não está acontecendo no comércio. Não está acontecendo no comércio. Na região central da cidade, quando você passa, está todo mundo mantendo distância, está todo mundo com máscaras. Agora, a gente percebe que quando você cai nos bairros, a situação realmente já se complica. As pessoas nos bairros parece que não têm aquele respeito, não têm aquela preocupação com a saúde. Então, me parece que tem essa localização de onde está acontecendo essa transmissão. E outra coisa também, reuniões familiares. Então, nesse estudo mostra que nós estamos, Araraquara que estava aí confortável, então hoje nós temos 60% dos leitos de enfermagem, uns 60%, né, ocupados, e as UTIs com 23%. É uma situação ainda confortável, mas já não tão confortável como nós tínhamos aí há 10, 15 dias atrás. Começa realmente a nos preocupar aqui em Araraquara. O Marcelo disse que nós estamos em um platô com uma situação de uma tendência de queda. Aqui em Araraquara nós temos uma estabilidade no platô, mas com uma perceptível visão de que alguma coisa começa a subir. Aqui está preocupante. Nós temos 3 estágios, o cara hoje falou comigo, eu achei interessante. Os primeiros a serem infectados foram os mais vorazes, né? A molecada, o pessoal que foi mais ultrajado, né? E depois, a segunda etapa são os distraídos. Os distraídos. E a última etapa, que eu espero estar nela, são os que tomam cuidado, os medrosos. Mas espero também, porque diz que todo mundo vai ser contaminado de alguma forma, vai ter contato com o vírus. Espero que as vacinas todas aí já estejam disponíveis. Inclusive, eu vou mandar buscar a do Putin, a russa lá, que diz que funciona, né? Então, vamos lá buscar esse trem agora. Tá certo. Mostra o mapa de São Paulo aí, que a última atualização aí do mapa de São Paulo, com relação às cores... Ô Diego, as cores aí sobre como é que ficou a região. Nós temos aí, olha, amarelado 88% da população de São Paulo. Sim. Embaixo ali, Marcelo, Registro no Vale do Ribeira, lá em cima a região de Franca. O restante ali ficou ali Prudente com laranja, a região de Barretos também ali com laranja, a região de São José do Rio Preto.
Eu estou vendo lá um ponto laranja que me parece que é a região de Campinas ali, né? Já saindo ali deve em direção. ser Jundiaí, aquele canto ali também está laranja. Até o Vale do Paraíba ficou amarelo, quer dizer, podem funcionar bares dentro de uma técnica, dentro de um limite de 5 horas, podem funcionar academias também com 6 horas de duração, aquela coisa toda. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Hoje o Bruno A surpresa Covas... minha foi Ribeirão, que saiu do vermelho e foi logo para o amarelo. Né? Você vê só, né? E o Bruno Covas hoje ele foi assim, né? Ele era um dos mais xiitas defensores da ideia de lockdown e ele disse hoje, olha, lockdown não resolveu nada aqui em São Paulo, não. E justo ele, né? Até tu, Brutus, né? Porque, segundo ele, por conta da conurbação, por conta da quantidade de cidades no entorno da capital paulista, o lockdown não resolveu nada, porque não adiantava nada fazer ali e o entorno funcionando normalmente. Ferreira, você disse aí que Minas Gerais é influenciada por todo mundo aí, mas tem vida própria na Covid, né? Os casos aí estão em ascensão aí, juntamente com estados como Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, são os que estão com maior índice de contaminação. E um pouco também aqui no centro-oeste do Brasil. Quer dizer, foi o último a ser contaminado, agora está pagando o pato. Essa é a verdade, né, Ferreira? A dificuldade foi na contabilidade. Agora está chegando, né? Como se no passado os grotões decidiam a eleição, porque no final é que chegavam os votos com atraso dos grotões, na época do voto de papel, né? Hoje, o que acontece hoje? Agora que estão chegando os números do Vale do Jequitinhonha, de Capelinha, de Minas Novas. Já fui a Minas Novas transmitir futebol. Minas Novas tem cerca de 30 mil habitantes. A sede do município, Storino, tem 10 mil. Os outros 20 mil ficam espalhados ao longo dos distritos. E tem distrito que fica distante da sede cerca de 90 quilômetros. 90 quilômetros é a distância de Leopoldina a Juiz de Fora. No meio, quantas cidades tem? Você imagina isso? Até chegar uma distância de 90 quilômetros de um distrito, lá de onde deu, do calcanhar do Judas, ou para lá de Deus me livre, até chegar o número em Minas Novas, demora uma eternidade. Para chegar em Belo Horizonte, mesmo em época de tecnologia, demora muito mais. Quero finalizar minha participação com uma boa notícia. Do dia 27, os bombeiros voltam à busca pelos corpos ainda dos desaparecidos da tragédia de Brumadinho. 270 pessoas morreram, 270, tem uma cerca de 11, 12 ainda desaparecidas, que a família ainda não teve a condição de sepultar o seu ente querido. Essa tragédia aconteceu no dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro de 2019. Os bombeiros pararam em março e retomam agora dia 27, Storino. Obrigado pela participação, Ferreira, até semana que vem. Parece um livro de história, né? Vai buscar lá Vendas Novas. Ele foi realmente lá. Madalena, bom ter você aqui. Quem sabe aí, vamos agendar mais entrevistas. Eu tenho certeza que você sempre abrilhanta aí com seu conhecimento, com sua sensibilidade. O nosso programa é uma figura bastante querida e importante para nós. Obrigado pela participação, Madalena. Um abraço a vocês, viu? Um abraço a você, Storino, um abraço ao Carlos Ferreira, um abraço ao Marcelo. Um abraço à nossa companheira. Eu queria, deixar como sugestão para o nosso telespectador, já que estamos falando sobre a questão de discriminação, eu queria deixar aí Recordações do Escrivão Isaías Caminho, um livro de Lima Barreto que mostra muito bem como que as pessoas realmente continuam praticando aquilo que praticavam quase há 200 anos atrás, essa discriminação. Então, é uma sugestão de leitura que nós fizemos na Storino ainda na escola básica, né? Mas é um livro que tem que ser relido agora, porque é mais atual do que nunca. Um abraço a vocês. Um abraço. Marcelo, muito obrigado. Mari, obrigado pela participação. Bom ter você. Até amanhã, Mari. Obrigada a todos. Continua apurando. Valeu, Marcelo. Obrigado. Boa noite. Tá bom? Até a próxima. Os últimos segundos aí, as explosões do Líbano, a nossa solidariedade à colônia libanesa do estado de São Paulo, de São José do Rio Preto, de Ribeirão e de Araraquara. Força, Líbano, né? Tudo vai passar, né? É isso aí. Tenham todos uma ótima noite. Muito obrigado pela audiência.